Então a gente quer nesse 1º de julho, né? Hoje já é 1º de julho, ter um tempo muito especial com a Palavra de Deus e que você possa crer que aquilo que não foi feito ainda na sua vida, aquilo que você não viu Deus fazendo no mês de junho, Deus pode sim fazer no mês de julho, basta você crer e caminhar de acordo com a vontade e a palavra dele. O que nós vamos meditar hoje a respeito está em Atos capítulo 17, nos versículos 30 e 31, quando a palavra diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. E nós queremos chamar a atenção para isso, não é? Não seja mais ignorante, não é? Ignorante no sentido da falta do conhecimento, não é? Ele diz: agora, porém, notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Muito forte essa palavra e que traz realmente uma revelação muito profunda para homens que estavam naquele contexto com Paulo, naquele momento, num lugar chamado Areópago, mas também traz uma revelação muito grande para nós nos nossos dias, né? No século 21. Deus, ele não leva o tempo de ignorância, mas agora ele chama os homens. E esse agora, quando o apóstolo Paulo fala agora, ele está falando, olha, a partir do momento em que ele manifestou a sua revelação em Jesus Cristo. Ele não usa o nome Jesus Cristo aqui, mas quando ele fala do varão, que Deus trouxe crédito na vida dele, quando Deus o ressuscitou, o trouxe ao mundo e depois de ter crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Isso tudo está implícito no texto, é muito óbvio isso que Paulo está falando. É muito interessante nós percebermos que Deus, então, a partir daquele momento, está dando a todo homem em toda parte, como o texto disse, você pode ler, reler sua vontade, né? Que todos os homens se arrependam. Então, há um tempo em que nós vivemos na ignorância. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo foi levado num lugar onde havia muitos altares, para muitos deuses. E o apóstolo Paulo, depois de ter pregado na sinagoga, foi indagado pelas pessoas. Você está falando para a gente de uma nova doutrina? As pessoas perguntavam para ele, o que é isso que você está querendo dizer para nós? Então ele entra nesse momento dizendo, olha, Deus não levou o tempo da vossa ignorância. Quer dizer, Deus não vai puni-los por causa do tempo de ignorância. Mas agora não tem mais desculpa. Agora você não tem mais como dizer para Deus, olha, Deus, eu não sabia. Por quê? Porque Deus levantou um homem e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus operou através dele, né, milagres, sinais, maravilhas e venceu a morte, porque até então, até a vinda de Jesus, ninguém poderia vencer a morte, ninguém tinha poder para morrer e ressuscitar, vencendo a morte. E Jesus fez isso, né? Deus o ressuscitou e os historiadores dizem que pelo menos 500 pessoas, se você ler a Bíblia você vai ver isso narrado, 500 pessoas pelo menos o viram ressuscitado, né? E um grupo o viu também sendo assunto aos céus, levado aos céus. Então agora, Paulo está dizendo, depois disso tudo que aconteceu, não tem mais desculpa. Jesus dividiu a história da humanidade. Por isso hoje nós estamos aqui na Rede Super para dizer para você, como também dizemos para nós, não viva na ignorância, sem o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. E olha, isso não tem nada a ver com religião, porque o apóstolo Paulo estava dentro de um contexto de religião. O Areópago era um lugar onde os religiosos iam para adorar os seus respectivos deuses, e olha, eram muitos. E de repente Paulo encontra ali um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. É verdade que tinham altares a tantos deuses, né? Altares a Shiva, altares a Astarote e a tantos outros deuses. Mas de repente ele encontra aquele altar, ao Deus desconhecido. E ele diz para esses homens, tá vendo? Vocês ainda não conhecem, vivem na ignorância, mas Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você será julgado. Aqui está dizendo, não é?
a todos os homens que se arrependam em todo lugar, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio desse varão que ele ressuscitou. Então, querido, você que está nos assistindo agora, não tem mais desculpa. Dizer para Deus assim, olha, Deus, eu não sabia que o Senhor vai julgar o mundo, eu não sabia que eu tenho que prestar contas, eu não sabia. Agora você está sabendo que todas as nossas atitudes serão colocadas diante de Deus para a prestação de contas em Jesus Cristo, não é? Aquele por quem, através de quem, Deus está chamando o mundo para o arrependimento. Você pode dizer assim, será que o meu julgamento tem condições de eu sair inocente dele ou inocentado dele? Tem, em Jesus Cristo tem. Não importa qual pecado você tenha cometido, não importa o erro que você tenha feito. Mas em Jesus Cristo, quando você se arrepende, Deus apaga todo o nosso passado. Isso ele diz em outros momentos, né? Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Por isso, você não precisa viver na ignorância. Quando alguém falar de Jesus para você, você pode dizer assim, olha, eu quero conhecer mais de Jesus, né? O que nós estamos fazendo aqui agora são 5, 10 minutos de devocional para tentar levar você a entender que você não precisa viver a vida na ignorância, sofrendo, porque a Bíblia fala que a falta do conhecimento faz o povo perecer. Então, deixar de conhecer traz sofrimento também, né? Agora, você pode conhecer a verdade e a verdade vai te libertar e você pode ser poupado de muitos sofrimentos desnecessários. Que tipo de sofrimento? Sofrimento nos seus relacionamentos interpessoais, no casamento. Quantas pessoas sofrem no casamento? Quantos maridos não são felizes no casamento, esposas? Porque não sabem como fazer o casamento funcionar. Se você ler a Bíblia, você vai saber como fazer o casamento funcionar. Quantos pais têm dificuldades com seus filhos porque não sabem, o mundo hoje está perturbado, eu não sei mais, não entendo mais, os filhos de hoje em dia são diferentes. Na verdade, o mundo é que tem cada vez se tornado pior. Então, mas se você crê na palavra, se você busca na Bíblia, você vai saber como criar os seus filhos. Eu estou com um problema na minha situação, na minha saúde, eu estou com um problema na minha vida financeira, eu estou com um problema em qualquer área da minha vida, eu estou com um problema existencial, eu estou com vontade de morrer e eu não sei para que eu existo. Leia a Bíblia, conheça a palavra, não seja ignorante. Viva a vontade de Deus para a sua vida, porque a partir daí a vida começa a fazer sentido para você. É isso que nós temos dito às pessoas, né? Com quem temos a oportunidade de conversar. A vida tem sentido só quando Jesus está nela. Jesus é o sentido da vida. A vida sem Jesus ela é vazia, é uma vida, por mais que pareça ser uma vida efervescente, como muitos, vão para a noitada, e eu estou feliz, etc. Tal. Feliz nada. Aquilo ali é uma alegria passageira, é uma felicidade momentânea que realmente não preenche nada. Então, não viva assim. Não importa a sua idade, não importa a sua cultura, não importa o seu grau de escolaridade, não importa quanto dinheiro você tem no banco, não importa onde você está agora. Nós podemos estar falando para alguém que está dentro de um presídio. Não importa se você está dentro de um presídio. O que importa é não seja mais ignorante, não viva sem o conhecimento, porque chegará esse dia em que Deus vai julgar o mundo por meio desse homem que ele levantou e ressuscitou, e ele trouxe crédito para esse homem. Tudo que Jesus fez, Deus endossou para que todos pudessem crer nele. E ao morrer e ressuscitar, Deus concluiu, cabalmente o seu propósito para o ser humano. Então, em Jesus, você conhecerá a verdade. Amém? Amém. Que seja assim, então, na sua vida hoje, que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração e você viva essa vida em verdade. Que 1º de julho hoje seja um divisor de águas na sua vida e a sua história mude a partir de hoje, em nome de Jesus.